Olá, você que acompanha a nossa minissérie aqui no Visor Podcast. Seja muito bem-vindo novamente. E nesse episódio eu conto com a participação de 2 arquitetos de soluções. Paulo, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie. Obrigado, prazer estar aqui contigo. Obrigado. Mestre Jean, prazer aqui estar na nossa minissérie também. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui também. Legal. Pessoal, a gente vai falar nesse episódio um tema bastante interessante, de uma tecnologia que, de certa forma, já está há bastante tempo no mercado, mas a gente vai tentar desmistificar e trazer algumas aplicabilidades e soluções, principalmente em segurança e escalabilidade. E eu estou falando do container. Mas antes, queria que a gente comece contextualizando. O que é esse danado de container? Se pudesse exemplificar, acho que o container, a gente liga muito a algo que existe no mundo físico, né? Então, com o advento do comércio exterior, você tem muitos containers andando nos navios. Sim. Eles são aquelas peças blindadas, né, de aço, que você pode colocar dentro dele o que você quiser. E de uma certa forma isso gera segurança, porque você tem um lacre, você tem uma forma de proteger o que está dentro daquele container, e ao mesmo tempo ele vai ser colocado num navio que tem vários outros containers com conteúdos que você desconhece, com uma série de coisas ali. Então o container é uma maneira de você empacotar uma certa workload, onde você vai estar rodando ele dentro do navio, que tem toda a capacidade de levá-lo ao lugar que você deseja, porém sem necessariamente se misturar ou se contaminar com os demais cargas que estão naquele container, né? Então, sendo o workload uma carga de trabalho, né, você tem um container como uma maneira muito isolada de fazer a aplicação funcionar num ambiente diverso, mas com as suas especificidades e com suas limitações que foram ali colocadas. Mas nesse caso, já nem todo container é igual, né? Ou todo container é igual? Internamente, todo container é diferente. Externamente, todos podem parecer igual, mas todo container tem uma finalidade específica. Tudo depende do que você quer obter dele, né? Tanto que você pode obter containers para fazer processamento de lote, para colocar um site web, para fazer outro tipo de processamento, botar seu ERP, botar até um banco de dados dentro de um container. Tudo depende da sua necessidade e como você quer desenhar a sua aplicação. Então, peraí, eu sei que agora eu entendi o conceito de container, algumas aplicabilidades, mas voltando um pouco atrás, antes de surgir o conceito e a tecnologia container propriamente dito, o desenvolvimento ainda era super, vamos dizer, tradicional e convencional. Eu tinha o meu sistema operacional, Windows, Linux, tanto faz, da plataforma, eu tinha ali meu conjunto de web service, minhas aplicações, e lá eu desenvolvia, e lá eu hospedava. Mas o container ele vem então para desafogar um pouco ou para criar uma estrutura um pouco mais ágil. Porque a ideia do container, como você falou, de poder hospedar uma estrutura e modularizar. É esse o conceito essencial do container? Sim, acho que além de modularizar e você permitir, por exemplo, facilitar a escala horizontal de tudo isso, né, você pode ter pequenos containers e multiplicá-los, né, e sair colocando eles no navio, de acordo com sua demanda. E ele tem também uma outra vantagem, que é a vantagem de você conseguir, então, determinar aquilo que está dentro dele. Então, suponha que eu tenho uma aplicação que hoje está usando aquilo que há de mais moderno. Então, eu tenho, sei lá, um sistema que usa um PHP, um WordPress da vida. Ele usa, no nosso momento de vida, o PHP 8. E ele é o estado da arte e tudo. E por algum motivo, aquilo vai recebendo menos prioridade na minha empresa e o PHP 8 já nem é mais suportado. E ele pode até estar indisponível para baixar e tudo. E se eu tenho aquilo num container, eu tenho como um registro histórico de quando aquela aplicação foi colocada no container e, teoricamente, ela vai funcionar, ainda que com bibliotecas desatualizadas, porque ela está fechada dentro daquele container e eu tenho garantia de que todas as bibliotecas que um dia eu fiz funcionar, permanecem a funcionar, independente do sistema operacional que está ao redor dele. Ou seja, independente se eu troquei o navio, o container pode ser mudado de navio e ele permanece funcionando. E essa ideia do navio eu acho que é interessante, porque, de certa forma, as empresas vêm modernizando seus data centers, tem diversas brands que traz o servidor físico propriamente dito. A gente tem aquela camada de virtualização que é muito comum dentro do ambiente. E aí, com o advento de soluções em nuvem, a gente pode migrar nesse conceito de container e a troca do meu navio. Eu vou trocar meu navio, agora meu navio vai estar na nuvem. Essa é a pegada? Jean, essa é a ideia que eu posso, de repente, tirar uma coisa daqui, on-premise, e jogar em nuvem? Isso. A ideia do container é exatamente isso. De repente, você faz o container na sua máquina, você programa
do jeito que você quer, com as bibliotecas que você precisa, com a configuração que você precisa, bota aquilo dentro do seu container e pode levar para onde quiser. Pode ser no seu on-premise, mas pode ser na nuvem, pode ser na nuvem do concorrente. A vantagem do container, a agilidade que ele dá, é exatamente isso, que ele pode rodar em qualquer lugar. E também, complementando o que o Paulo estava falando antes, como eu mesmo já configurei meu container, ou seja, aquela história funciona na minha máquina e não funciona no servidor. Sim, é bastante comum. Pronto. Então, na minha máquina está funcionando, no meu container está funcionando, ou seja, aquele container vai funcionar exatamente igual em todos os lugares. Pô, que legal. Então, uma outra coisa que eu tive pensando aqui no conceito do container é que a empresa que quer, de repente, melhorar ou iniciar de fato a sua jornada para a nuvem, containerizar algumas aplicações, mesmo que on-premise, pode ser um bom passo para já iniciar a sua estrutura de jornada para ir para a nuvem e sentindo como é que o negócio funciona e, de repente, começar a fazer a migração. É uma possibilidade também da utilização do container? Certamente. Acho que não só isso, mas o tempo de onboarding de um novo desenvolvedor que entra na empresa, né, que teria que configurar uma série de instalações e coisas para fazer funcionar na máquina dele, uma vez que ele tem um container, ele baixa aquele conjunto de containers que compõe aquele workload e então ele tem tudo pronto. Então, o tempo que ele demora do dia que ele começa para a hora que ele tem produtividade é extremamente menor do que se ele tivesse que fazer um grupo de comandos e instalações e, eita, a biblioteca que eu tenho no meu computador é essa, mas eu estou trabalhando em outro projeto que precisa daquela outra. E aí você tem uma série de conflitos que já não existem mais quando você apenas baixa um container e joga ele no seu navio local, né? No seu barquinho. Né? Então, você usa ele no barquinho e depois coloca no navio para rodar lá na Amazon ou no data center on-premise ou onde você precisar. Agora, um ponto importante, a gente também não pode abrir mão em hipótese alguma de segurança, né? A gente tem visto aqui, a gente está gravando esse episódio em 2021, tem vários dados na internet que comprovam que de janeiro até abril e março, o número de ataques que a gente sofreu em grandes empresas, então segurança é algo super importante, né? Como é que a gente consegue deixar o ambiente mais seguro em container? Exatamente, como você configura o container em si, com todas as configurações, com tudo que você precisa, você consegue, primeiramente, utilizar os pacotes mais atualizados com patch de segurança, se não for o caso daquele software legado, obviamente, né? Sim. E você está sempre atualizando e jogando seu container no navio. Não interessa se o navio está atualizado ou desatualizado, o seu container vai estar com aquele software atualizado. E você também pode configurar as portas que aquele software está escutando ou não. Ou seja, entendi. Independente se o navio está cheio de escadas para você chegar nele, ele não vai conseguir chegar nas portas do container, né? Então é interessante que se eu vou migrar minha estrutura para dentro de um container e eu já tenho essa precaução, eu já tenho, minimamente eu já consigo garantir que o que está encapsulado ali, ele está com aquela segurança protegida a nível de container. Obviamente, segurança da informação dentro do ambiente corporativo não é só nem firewall nem antivírus, né? Quem aqui já está acompanhando nossa minissérie já vem que a gente vem trabalhando em diversos outros temas também. Mas já ter segurança na informação, ok. Mas em outro ponto, como é que eu consigo ganhar escala? No método tradicional de desenvolvimento, em tese, eu colocaria mais processador e memória e eu conseguiria estar atendendo a alguma determinação, alguma condição de aumentar a minha escala. Ou em algumas aplicações eu botaria mais um servidor para fazer um balanceamento e tudo mais. Mas como é que funciona isso em container? Você pode utilizar a mesma estratégia, né? Você tem condições de escalar o container de maneira vertical, ou seja, eu posso dar ao container um tamanho maior, tanto de memória como de CPU, como eu posso também dizer que eu quero 2 containers com aquele mesmo workload rodando, e em cima dele eu vou fazer um load balancer que, assim como na arquitetura tradicional, você vai ter balanceando carga para aqueles 2 containers. E só complementando a questão da segurança, uma coisa interessante é que você diminui com o container a área de ataque. Porque uma vez que eu limitei, eu já não tenho sistema operacional, eu já não tenho uma série de outras coisas, bibliotecas que estão instaladas ali sem necessidade. Eu tenho dentro do container, idealmente, apenas aquilo que eu preciso para rodar o meu workload. Então eu diminuo a superfície de ataque e com isso eu seguro ainda mais, eu gero essa segurança ainda maior para meu workload, né? Então essa é uma das questões. Mas a escala, ela é uma escala que consegue se ocorrer tanto de maneira horizontal, multiplicando o número de containers sob demanda, dado que o navio tem espaço,
né? E a nuvem nos traz essa capacidade, que ela é virtualmente ilimitada. Eu posso provisionar. Então, dentro da Amazon, a gente tem o advento do Fargate, onde eu não preciso nem ter um EC2 rodando embaixo, não preciso ter nenhuma estrutura computacional descrita, ela é gerenciada pela AWS, e eu vou só provisionando containers e ela vai alocando isso em hardware que está ocioso, que são os navios que ainda tem slots para colocar, né? E não necessariamente no mesmo navio. Então, eu posso ter uma vantagem muito grande, que é, eu tenho vários navios, e aí eu quero rodar, e eles vão andar lado a lado, mas eu não quero que todos os meus containers estejam no navio só, porque se esse afundar, eu perco todos. Então eu posso colocar metade aqui, ou 3 navios, colocar um terço em cada um, e eles vão andar juntos e vão nos dar o mesmo resultado. Mas se um navio afunda, os outros 2 permanecem andando, e com isso eu tenho essa capacidade de escala garantida e resiliência, né? E complementando a parte de escalabilidade, como o container depende do sistema operacional que está onde ele roda, né? Ou seja, ele não precisa carregar aquele sistema operacional. Ou seja, para lançar uma nova versão dele é muito mais rápido. Ou seja, na hora que você precisa escalar um container, ele geralmente é muito mais rápido do que quando começa a escalar uma máquina do zero, que eu não tenho que iniciar sistema operacional, sistemas de rede e tudo aquilo. Ou seja, ele já inicia com o sistema operacional que ele compartilha, que o container compartilha com o sistema operacional. Ou seja, ele inicia muito mais rápido e você consegue muito mais rápido essa escalabilidade. Pô, bacana. Então, eu acho que a gente abordou bem aqui esse tema, né? Principalmente entender o conceito de segurança, é importante em container, escalabilidade e, obviamente, já pensar na sua jornada, não é isso? Isso mesmo. Legal. Então, eu queria agradecer a participação nesse episódio e até o próximo episódio, viu, pessoal? Obrigado, Ferro. Legal. Legal. E você aí que está nos acompanhando, o que achou da ideia do container? Achou fácil? Achou difícil? Você tem mais clareza sobre o que é de fato o container? Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito no entendimento da sua jornada de modernização de aplicação e a sua jornada de cloud. Deixa um comentário aqui logo abaixo e não esqueça de compartilhar e até o próximo episódio.